Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cefincast. O Cefincast faz parte do Cefin, que é um ecossistema para profissionais da área de finanças. E hoje a gente tem um bate-papo bem gostoso aqui com o nosso convidado, Diego Ângelos. Nós dois, educadores financeiros, a gente vai estar falando sobre desafios, oportunidades e crescimento dos profissionais da área de finanças. Então, Diego, te apresenta para o público aí e vamos começar esse bate-papo gostoso. Então vamos lá falar de educação financeira e, na verdade, de empreendedorismo financeiro. Eu acho que a ideia do Cefin é essa. Eu vejo muito as dores, né, do profissional da área das finanças, porque o público, né, nós temos mais de 220 milhões de brasileiros e esse público ele precisa do conhecimento financeiro, né? Mas muitas vezes a gente não tem a consciência da importância disso. Então a gente acredita que falar de dinheiro é um tabu, falar de dinheiro as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro, né? Então esse já é um dos primeiros desafios e dores do profissional da área das finanças, é tu entrar numa área que é muito crítica para dentro ali da família, principalmente das famílias brasileiras, né? Então eu acredito muito, é meu propósito levar a educação financeira para as famílias, para os jovens, porque eu acredito muito na transformação da nossa sociedade através da educação financeira. Então eu já trabalho desde 2018 na área, então já vão fazer aí quase 8 anos trabalhando com educação financeira, leciono em escolas, faço consultoria financeira e mentoria, e agora junto com a Gabi aí nesse projeto do Cefin, que a ideia é ajudar outros profissionais, né, que têm as mesmas dores que nós tivemos lá atrás, e também a gente também poder nos capacitar para levar, né, conhecimento para o maior número de pessoas. Sem dúvida nenhuma. Então, acho que vai ser um episódio bem bacana, porque vai conectar demais com o nosso público-alvo, que é vocês, né? Profissionais aí da área financeira. Então, começando aí, né? Quando tu começou ali, Diego, quais foram as tuas dores, os maiores desafios que tu passou ali, que hoje já são superados e outros não, e a gente tá aí se capacitando também junto, né? Eu acho que hoje o grande desafio que nós temos na área é a distração das pessoas, porque hoje a nossa forma de chegar, de se comunicar com as pessoas são as redes sociais, muitas vezes, né? Mas hoje as redes sociais também, de alguma forma, é um momento de entretenimento, de lazer. Então, tu divide a atenção do teu público com questões ali mais de lazer, de diversão, de entretenimento, e a gente quer trazer um conteúdo um pouco mais sério, um pouco, não que não seja, não sério necessariamente, não seria essa palavra, mas algo que é mais difícil de conversar. Então tu tem que ter um jeito diferente de falar. Então um dos grandes desafios que eu tive lá atrás é como conseguir chegar no público, né? De como conseguir ter a conversa mais assertiva, um diálogo, né? Uma das grandes dificuldades que eu sempre tive hoje ainda estou trabalhando muito é a persona, né? Eu acho que também é uma coisa que a gente quer muito trazer para o Cefim, já dando spoiler aí para o pessoal, né? A gente quer trazer pessoas importantes do mercado que entendam destes assuntos, né? Para a gente nos capacitarmos também com as nossas dificuldades, com as dificuldades dos colegas aí que estão nos ouvindo. Então, assim, duas dores então principais que eu vejo, essa divisão da atenção que a gente acaba tendo e de como captar nessa geração dos 3 segundos ali, que tu tem que ser muito rápido na hora de capacitar, de captar a atenção das pessoas, e também na questão da persona, né? De tu conseguir de alguma forma entender qual que é o teu público-alvo, com quem é que tu vai conversar e tudo mais, né? E aí tu falou também ali mais no início do mito, e essa tua primeira dor aí, que eu me conecto demais com ela, que é a questão do engajamento, né, das pessoas. Por isso, o quanto que é importante a gente também trazer as finanças de uma forma leve, de uma forma, tu que trabalha também com crianças e adolescentes, de uma forma um pouco mais lúdica, Sim. para justamente a gente tornar um pouco mais natural isso, né? Acho que é bem importante para essa competitividade não se tornar tão acirrada assim, né? É. A gente sempre comenta também, tu falou em competitividade, mas até a intenção do Cefin e dos outros projetos que a gente trabalha na educação financeira sim, somos concorrentes, mas ao mesmo tempo não, né? Porque nós somos parceiros e, como eu disse no início, a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros e todos precisam de educação financeira. Uns estão endividados,
os outros estão ali no zero a zero e outros estão investindo. Então, todos precisam do conhecimento financeiro de alguma forma. Então, o mercado é muito vasto, né? Então, a gente não pode tratar os colegas como concorrentes. A gente tem que se unir, tem que nos capacitar para levar um conteúdo de qualidade que realmente faça a mudança, né? Não ser o charlatanismo que nem tem nas redes sociais muitas vezes, não na área financeira, pode acabar tendo, inclusive a gente também quer trazer partes aí de certificações do mercado financeiro e outros assuntos também que são extremamente relevantes aí para realmente as pessoas estarem preparadas para fazer um atendimento, né, fazer uma palestra, fazer uma aula, explicar o conteúdo de uma forma mais assertiva. Trazendo mais segurança, mais confiança, né? Capacitando os profissionais, então, da área. É. Que foi uma dificuldade também que a gente teve ali no início, né? De se conectar a pessoas e o quanto que é importante também a questão do Cefin, de várias ferramentas que a gente vai trazer aí, porque não é só a teoria, é a prática também da gestão do negócio total, É. né? Então eu acho que isso também é uma grande oportunidade que está aí no nosso Cefin chegando com tudo isso, né? E daí, Diego, a questão das oportunidades, já entrando um pouquinho, né? Aí, nas oportunidades que a gente tem, que tu viu do mercado financeiro, né? Com esse tempo todo que tu já tá aí na área, o que se tá com muito crescimento, se parou, como é que tu encara esse ano até de 2026 aí? Então, eu até ouvi uma reportagem, essa semana saiu aqui no Rio Grande do Sul, que a profissão de planejador financeiro é a terceira maior buscada no país, né, pela nova geração. Então é uma profissão que está sendo muito divulgada. E eu acho que é um movimento que já aconteceu em outros países, como os Estados Unidos, né, que é uma referência nessa área, porque o ideal seria ter um planejador, ou o termo que quiser, né, um consultor, educador, mentor financeiro, para a família, né? Porque realmente a família precisa de um acompanhamento financeiro, né? Então eu vejo que a gente tem um mercado muito grande ainda para atingir. Eu acho que todas as pessoas precisam ter esse conhecimento. Como antigamente se tinha ali o médico da família, né? Nas comunidades, nos bairros, que hoje a gente já não vê tanto. Eu acho que cada família deveria ter um profissional da área das finanças auxiliando, porque é muito mais do que calculadora, mais, menos, tabela, Excel, planilhas, não, é muito mais do que isso, né? Tem a parte comportamental, tem a parte de objetivos, de metas, de sonhos, de como se atingir lá, chegar lá, porque tem essa questão do longo prazo, né? E o ser humano e nós, como por natureza, somos imediatistas, então a gente precisa encontrar esse equilíbrio e muitas vezes um profissional de fora que vai tentar racionalizar ao máximo possível aquela situação pode ajudar. Então eu vejo que tem um grande mercado, grandes oportunidades, né? Tu tem que sim saber de gestão, que nem tu falou antes, né? Então tu tem que saber gestão empresarial, gestão de pessoas, de comunicação, de marketing, de posicionamento, é uma empresa, né? É uma empresa no início, muitas vezes, mas com o tempo tu vai daqui a pouco ter outras pessoas junto, tu vai ter que fazer essa gestão. A gente vê grandes exemplos e que eu pelo menos eu admiro muito, né? Tiago Nigro, Natália Arcuri, são pessoas que eu admiro muito, que hoje eles criaram uma grandes empresas com vários braços, né? E eles também têm que saber fazer a gestão de pessoas, né? Então, Parcerias também, eles têm vários parceiros, né? Tu justo, falou sobre concorrência e parceria, né? A gente conseguir enxergar isso dessa forma, né? Que tem mercado para todo mundo, justamente. que não precisa. A gente pode ser especialista daqui a pouco nisso, mas se a gente quer realmente um crescimento, temos que pensar como empresa. É. E daí, assim, ó, essa parte do profissional da área de finanças também, ele tem vários nichos, né? Tem a parte de endividados, tem a parte de investimentos, tem a parte do planejamento em si, a parte de sonhos, de metas, de objetivos, tem a parte para lecionar, né, com crianças, com adolescentes, na base ali. Tu vê, assim, qual desses nichos, assim, tu vê que se sobressai, assim, ou tem tudo
mais ou menos parecido, É, assim? O que que tu pensa sobre isso? eu acho que o Brasil ainda está engatinhando nesse mercado. Acho que tem muitas oportunidades. Então, tu falou de lecionar. Então, eu leciono em algumas escolas aqui em Porto Alegre, por paixão, por propósito mesmo. E eu vejo que tem poucas escolas que ainda que tem essa disciplina, né? Mas é um movimento que está vindo, vai vir cada vez mais forte. E se alguém tiver realmente interesse nisso, né, vai conseguir posição no mercado de trabalho facilmente. A gente tem várias empresas, startups aí no mercado que estão crescendo muito nessa área de lecionar. Vou dar dois exemplos aqui, eu gosto muito de dar exemplos dos colegas, tá? Porque uma das ideias do Cefim foi essa, porque eu tenho muito contato, muito network, então eu conheço muita gente. Então, assim, eu tenho duas pessoas que eu conheço muito, que eu admiro muito, que é a Bia Santos e o Bruno Lewis. Ambos têm empresas, né? A Bia tem a Barcos e o Bruno é a Forme, que ambos iniciaram com projetos de educação financeira focado em escolas, focado em comunidades. E os dois, Gabi, são Forbes Under 30. Então eles foram nomeados como jovens com potencial enorme dentro do país, são diferenciais. Então a gente vê o quão é importante, né, e essa valorização que é dada para a educação financeira. Né? Então, na área de lecionar, acho que é muito importante, na parte de planejamento financeiro, principalmente de longo prazo, pensando em aposentadoria, pensando em sucessão patrimonial, porque a gente vê hoje, né, o INSS teve aí várias questões aí de reformas, golpes que aconteceram dentro do país. Então a gente não sabe como vai acontecer quando, né, no meu caso, quando eu for me aposentar, ou os mais jovens ainda quando forem se aposentar, como vai ser isso, né? Então eu vejo que a gente precisa, né, ter esse olhar de longo prazo, de planejamento. Né? Então eu vejo que. Mas tem mercado para todas as áreas. Eu acho que isso que é o legal também, isso que é bacana. E além de cada área, tu vai ter personas diferentes. Então daqui a pouco vão ter homens negros que vão se identificar comigo, daqui a pouco vão ter mulheres de uma classe média alta que vão se comunicar mais contigo, outras pessoas vão se comunicar mais com a Mari, com a Suelen, com outras pessoas da nosso meio. Então isso que é o legal também. Então além do tu descobrir qual o nicho de atuação no sentido de área tu quer trabalhar, tu tem também a parte de persona. Então, assim, é um mercado enorme que tem pela frente. E vamos falar então um pouquinho assim sobre as habilidades, né? Quais as habilidades que tu acha assim que são indispensáveis para um profissional da área de finanças, né? Olha, eu vou dizer duas principais, tá? Acho que a primeira é gostar do que faz, né? Realmente ter prazer por aquilo, porque muitas vezes tu vai estar cansado, tu vai estar com problemas pessoais, mas tu vai ter que atender bem aquele teu cliente. E gostar de pessoas, né? Acho que duas coisas. Tem que gostar de pessoas, que senão tu não vai conseguir ajudar aquela pessoa que está do outro lado. Tem que ter empatia, né? Eu acho que é uma outra habilidade que tu tem que ter a empatia de tu se colocar no lugar do outro, porque pelo menos, né, na minha forma de atuar, eu nunca digo para um cliente que ele não pode comprar aquilo ou ele não deve. Eu digo, ó, nesse caso é melhor você esperar um pouco e comprar depois. A gente não pode mexer nos sonhos das pessoas. Né? E é uma coisa muito crítica de tu trabalhar, né? Então a gente tem que saber o momento certo de falar uma situação, né? Tu tem que se colocar no lugar do outro. A gente trabalha muito, acho que com a questão dos valores pessoais de Os cada um, mas daí a valores. gente precisa olhar para a história da família, para a Justo. história do indivíduo, né? Então eu É. acho que a empatia realmente é super importante É. para não ferir, né, aquilo ali, porque isso, querendo ou não, é mentalidade, né? É muito mais do que uma simples planilha ou números, é questão de mentalidade mesmo, né? Então tem que ser aos pouquinhos para se tornar também mais natural, né? É. Porque senão é uma coisa que fica aplicada ali naquela hora, ok, mas daqui a um ano talvez aquilo até já seja abandonado e daí não tem um resultado a médio e longo prazo, né? Eu acho que outras questões importantes é não julgar também. Acho que tem que se ter um olhar muito imparcial, né, de não julgamento, porque como tu disse, a gente não sabe a história da pessoa, a gente não sabe o que está mexendo no comportamento.
Então, outros assuntos que a gente trabalha muito e a gente também quer trazer pesos profissionais para sentar aqui nessa mesa, nessa área de psicologia econômica, economia comportamental, finanças comportamentais, para trabalhar essa parte mental, né, do nosso cliente. Acho que é importante. Já deixo aqui um convite para todos vocês. Então, em março, se preparem que a gente vai ter o nosso Summit, Cefin Summit, que é o nosso congresso, então, com profissionais bem capacitados, trazendo todos esses assuntos que o Diego acabou de abordar aqui, né? Então, não muita coisa percam. boa. Já entrem em contato aqui comigo, com o Diego, para fazerem já as suas inscrições. A gente vai deixar no link da nossa bio ali do Instagram, tá? A gente vai deixar um link de pré-inscrição, tá? Então quem já tiver interesse, quem se identificar conosco e acredita que pode se agregar na sua vida profissional, já se inscreve lá que a gente vai entrar em contato com vocês. E aqui embaixo também na descrição desse vídeo vai estar o Instagram, vai estar uns detalhezinhos todos para vocês, né? Isso aí. Olha lá. Então, queria saber também, Diego, sobre posicionamento e autoridade, né? Por onde começar? Porque foi realmente também um desafio que eu tive ali no início e nós vamos trazer profissionais também dessas áreas específicas para estar falando com vocês, né? Mas sobre posicionamento, sobre autoridade, né? Há um tempo atrás aqui a gente teve também no Cefincast a Mari e outros profissionais aqui também que têm um posicionamento já bem assertivo nas redes sociais, né? O que eles trouxeram e o que te chamou a atenção disso tudo? Que eles estão tendo sucesso? Eu vejo que o posicionamento em si, Gabi, acho que é muito... Uma das coisas que a gente tem que evitar nessa questão, tanto do posicionamento e até aquela questão que tu trouxe antes de quais são as habilidades do profissional, acho que tem que ser autêntico. Foi uma palavra que a Mari usou bastante aqui, que é a autenticidade. Que é tu realmente ser quem tu é. De tu não ser um fantoche, um boneco, uma marionete, de tu não ser, não ser um ator, né? De tu realmente ser quem tu é. Né? Então, quem me vê aqui falando, aqui no podcast, me conhece pessoalmente, sabe que eu sou assim, né? Não dá para ser aquela pessoa fake news ali, né? Então, eu acho que a autenticidade é o mais importante para um posicionamento. E juntar todas essas questões, né? Qual que é o público que tu quer falar, qual que é a área de atuação que tu quer trabalhar, né? Então tem público para todos. Então, assim, como eu falei antes, eu gosto de citar nomes de pessoas, né? Então a gente tem a Mari da Grana, que a gente comentou, que ela se comunica muito bem com qualquer público, mas ela tá ali, pessoas ali, muitas mulheres negras que se identificam com ela. A gente tem ali, por exemplo, agora até que deu um tempo nas redes, mas já está voltando agora que eu vi o Favelado Investidor, que era um menino, começou a criar conteúdo na comunidade, do jeito dele, um menino do meio da favela de São Paulo, falando do jeito dele. E ele trouxe conteúdos, milhões de seguidores e fazendo o seu trabalho, levando conhecimento. Temos o Primo Pobre, que também começou, ele nem tinha nada de mercado financeiro, mas fez um vídeo, viralizou, começou a criar conteúdo e ele se posiciona daquele jeito. Ele é um primo pobre, ele leva conteúdo para a comunidade, pessoas pobres, né, entre aspas, né, pessoas que não tiveram muitas oportunidades muitas vezes e tem que ajudar a arrumar as suas finanças com o que tem. Então, assim, um posicionamento é muito de acordo com quem tu vai conversar e com a tua forma de ser, a tua autenticidade. Né? Às vezes tu quer colocar um pezinho num lugar que não é teu, fica muito falso, artificial né? E não se conecta, né? E pros dois lados, assim, né? Quanto mais natural, acho que mais engaja, mais conecta, né? E mais clientes. Daí o resultado vai vindo, né? Mais clientes a gente vai acabar tendo, né? Mais parcerias também a gente acaba... Justo. Eu sou muito da questão da frequência, da vibração, da energia, né? E eu acho muito isso. Isso conecta demais, assim. Quando tu tá na mesma frequência da outra pessoa, as coisas acabam se tornando automáticas, né? Sim. E daí fica mais gostoso até de trabalhar, a gente que trabalha com o nosso propósito, levando a nossa missão aí da educação financeira, né? Eu acho que é sobre isso. Quanto mais natural a gente agir, né, com mais leveza, acho que a gente vai conseguir conectar as pessoas. Vem as pessoas certas, não adianta, né? É isso aí. E por isso que a gente tá aqui também, né, Diego? Acho que o network também é muito importante, né?
essas trocas. Então, muitas pessoas que começaram a participar do movimento que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é o EGF, né, que é o Encontro Gaúcho de Educação Financeira, que a gente já estamos indo para o 6º ano aqui no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas, acho que tu foi uma delas, né, Gabi, que quando entrou no movimento disse, nossa, para mim era uma profissão tão solitária, eu me sentia tão sozinha. E hoje a gente tem um grupo de muitas pessoas que acabam trocando informações, dúvidas, um ajuda o outro. Então a ideia do Cefim foi justamente essa, né, de profissionalizar isso que a gente já fazia de uma certa forma e ajudar os outros colegas aí a se capacitar, e a gente também vai crescer muito com esse projeto, com certeza. E falando assim um pouco da mentalidade, né, desse profissional, então, da área de finanças e a criação de uma empresa, ele chegando e se vendo como empreendedor, como empresário, né, porque o quanto que é importante também a gente traçar as nossas metas, fazer o nosso planejamento, né, para a nossa mentalidade, assim, já começar, então, de empreendedor, de profissional aí da área das finanças, né. Como que a gente pode, então, sair mais do operacional e começar a formar um pensamento mais estratégico para se encaixar nesse CEO, nesse empresário, né? Nesse empreendedor, nesse empresário aí? Esse é um grande desafio, né? E é no dia a dia, acho que só tu vai aprendendo fazendo, não tem jeito. No início a gente tá lá gravando com o celular da câmera do notebook, fazendo como dá, daqui a pouco tu compra uma webcam, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, até tu conseguir de alguma forma se desenvolver, né? Porque não é do dia para noite. Né? Eu acho que a gente tem que buscar atalhos, e buscar atalhos é justamente com o Cefim, buscando profissionais que possam te ajudar, buscando parceiros, Isso ajuda né? demais, né? Tem que ter, não adianta, a gente não vai saber tudo, né? A gente tem que ter também a humildade de saber que a gente não vai saber tudo e a gente tirar dúvidas, perguntar para o colega, pedir ajuda, né? Para a gente poder, de alguma forma, ter gestão do nosso negócio, né? E, e estar juntos, né? De alguma forma, porque senão a gente acaba limitando o nosso potencial, né? Querendo fazer tudo sozinho, a gente acaba se limitando. Então a gente tem que pedir. E eu acho que se unindo a gente cresce um com o outro, né? Quantas É, vezes, né, eu te passei lá, Diego, socorro, tu também da mesma forma, né? E a é, gente se ajudando, então eu acho que a gente cresce juntos, né? E isso é muito importante. Tem habilidades que eu tenho que tu não tem e vice-versa, né? E o justamente. Cefim acho que vem muito para isso, né? Para capacitar esses profissionais todos para se sentirem mais confiança, mais seguros, né? Para dar os É. próximos passos para o Isso. crescimento, né? E todo profissional tem o próximo passo para dar, independente da posição que ele está. Né? A pessoa está lá com 100 mil seguidores, um faturamento X, ele quer dobrar o número de seguidores, ele quer dobrar o número. Então, a gente sempre tem que estar se capacitando, né? Tem o termo aquele lifelong learning, né? Que é que a gente vai estar estudando a todo momento, né? Independente da idade, independente do momento que tu está, dependente de quanto tu tem de dinheiro ou não, tu vai estar sempre se capacitando de alguma forma em prol do que tu acredita, né? Se tu quer ganhar mais, tu tem que estudar mais. Tu quer, sei lá, fazer alguma outra faculdade, que nem a gente tem a nossa colega querida Wendy, beijo pra ela, tá fazendo faculdade de dança. Tipo, se tu pensar, mas o que ela quer fazer agora, nessa hora, nessa parte da vida? Cara, quer fazer, gente. Se deem a oportunidade de fazer o que vocês querem. Então, tem muita gente que começa, inclusive, a ser profissional das finanças depois que se aposentou. Né? Eu tinha um colega meu de exército que agora se aposentou no exército e quer entrar no mercado financeiro. Que legal. Então a gente tem aí muita coisa legal, né, Vai para ser muito aprender, né? bem-vindo aqui no Com nosso CEFIM certeza, com também, né? certeza. Então agora vamos chegar agora no nosso último momento aí do nosso cast aqui. E daí queria fazer um bate-bola, algumas dicas aí bem práticas para quem realmente está nos ouvindo, tá? Uau. Então uma atitude que o profissional financeiro precisa tomar ainda neste ano. Claro, o ano está iniciando, né? Mas o que seria interessante, assim, uma atitude, né? Uma ação que ele possa fazer para realmente ele passar para o próximo nível dele, para se conectar? Além de se inscrever no Cefim, Exatamente, foi o que eu pensei. eu acho que tem que fazer. Faz o que tu tá afim de fazer, Com as faz. condições que Com as tem, né? condições As que tem, não ferramentas que tem. espera melhor momento para fazer.
sabe? A gente está aqui para gravando esse conteúdo, ficamos 1 hora aqui para arrumar todos os equipamentos para ficar legal para vocês o conteúdo, para a gente levar um conteúdo de qualidade, né? Do que a gente tem, dos nossos meios, a gente não está com câmeras mega profissionais, mas a gente está aqui entregando, né? Com Então tem que vontade, fazer. com desejo, com É isso aí, ambição, tem que né? fazer. Aí esse, eu acho que a primeira atitude é faz, vai lá e faz, Fazer vai para lá e faz. acontecer, né? É isso aí. Fazer para acontecer. Muito show. Um erro comum que precisa ser evitado nos profissionais aí das finanças que estão começando. Um erro. Acho que é um erro que não só na área das finanças, mas em todas, é que é achar que o ganho é rápido, né? Achar que tu vai ficar rico rapidamente, achar que tu vai. Todo mundo vai querer ser teu cliente, Para achar que tu faturar vai 100 mil no faturar, mês? vai ser o 6 em 7 lá, de uma É, hora para não. outra. Não. Então, Aqui não tem assim, nada disso, não, viu? não é Aqui é muito verdade. trabalho, é muito trabalho. Né? Eu acho que é isso, acreditar que sim, é possível ser um profissional ganhando, né, 2, 3 dígitos aí mensal, mas ao mesmo tempo tem que ralar, tem que trabalhar bastante, que não é fácil, não. Aham. Não é fácil. Isso aí, o Cefim vem para ajudar, né? É, Então, o que eu queria falar também do nosso Summit Cefim, claro, né? É que vai ser assim, a gente vai ter teoria, mas a gente vai ter muita prática. Então, os nossos profissionais que vão estar palestrando, profissionais de vocês também, né, que vão estar palestrando no Cefim Summit, eles vão trazer, sim, aulas ali bem teóricas, com conceitos, né, são profissionais renomados, mas também muita prática. Então, muita atividade, plano de ação e ferramentas para vocês, né? Então, eu queria deixar esse convite. E um conselho, Diego, para quem está começando agora. uau, boa pergunta. Um conselho para quem está começando agora. Acho que acredite, não desista, persista na missão, se tu realmente acredita nisso. Não vai pelo dinheiro, porque não é fácil, tem que ralar muito. ah, e ajuda as pessoas, vai para ajudar as pessoas, vai com essa, Servir, né? vai nos servir que a recompensa vem. Né? Demora um pouquinho, mas vem, com certeza, mas tem que acredita que vem. Eu acredito muito que o grande propósito de todos, de qualquer uma pessoa, de todos nós, é servir com amor. Então, tudo aquilo que tu faz com amor tem um resultado, né? E daí tu começou a falar também daquela parte ali da gente ser mais natural, né? Que daí conecta as pessoas. É sobre isso, né? A gente servir com amor, com aquilo que a gente tem aqui dentro ao próximo, não tem erro, vai dar um resultado bom, né? É isso aí. Diego, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito gostoso, muito agradável. Viremos outras vezes aqui também e aguardem que tem vários outros episódios. Quer deixar um recadinho aí? Não, o pessoal aí, agradecer esse momento, acho que é muito legal a gente estar aqui. E o conteúdo é para quem está aí assistindo até agora, então quem ficou até o final, se tiver alguma dúvida também, ou quer algum assunto específico que queira ouvir aqui no Cefim, pode colocar aqui na descrição, nos comentários, aqui nos comentários que a gente vai com certeza buscar algum profissional para estar aqui junto com a gente, para te ajudar nessa missão aí de levar a educação financeira e conhecimento de finanças para todos aí. Muito obrigada, Diego. E já nos sigam lá no Instagram. E no link da bio tem as nossas inscrições lá para o Summit Cefim que vai acontecer em março. Aguardamos todos vocês. Valeu, tchau, tchau.